Bom, pessoal, então bem-vindos ao laboratório de Field Maps. A gente vai ter um tempinho aqui para apresentar a plataforma, vai ter um momento de prática também, mais para o final. Então, fiquem à vontade também para ir colocando assim as dúvidas aí no chat, que no final a gente vai respondendo. E qualquer problema aqui na apresentação, me avisem também. Bom, então, antes de apresentar, né, o Field Maps, a gente vai apresentar um pouquinho do sucesso do cliente, né? Para quem ainda não conhece, não teve contato, o sucesso do cliente, ele atua em conjunto ali com o centro de suporte e comercial. Então, o suporte ali mais para dúvidas técnicas, erros no sistema, e o comercial ali com apoio na parte de negociação, também na parte de renovação, de aquisição de novas licenças. Então, falando mais do CS, a gente dá um apoio personalizado aos nossos clientes. Então, aqui o propósito é, de fato, a gente ajudá-los a alcançarem o objetivo de negócio de vocês, né? Então, a gente faz um mapeamento ali dos critérios de sucesso de vocês quando faz a aquisição do ArcGIS para entender melhor os motivos de compra e como que a gente pode ajudar vocês a destrinchar ali as tarefas, o plano de sucesso para alcançar, de fato, o objetivo de vocês utilizando a plataforma, né. Então, ao longo do ano ali, a gente faz, um acompanhamento da evolução de uso, então, há vários analistas, né, do CS, inclusive, que estão aqui presentes, que apoiam, né, de diferentes indústrias. Então, esse acompanhamento a gente faz ali ao longo do ano também, e a gente também traz alguns insights de novidades no mundo GIS, no ArcGIS, para a gente ajudar vocês, a apresentação também de cases de sucesso de outras instituições, mas para gerar insights ali, para vocês implementarem essas novidades ali no negócio de vocês, né. E também, além de insights, né, dúvidas de negócio, tudo isso para ajudar na melhoria do processo também. Então, seja esse apoio ali para dar um feedback, para ver o que pode ser melhorado, a gente faz isso, assim, ao longo do ano, com muito prazer. E além disso, né, as capacitações que a gente vai fazendo. Então, uma dessas, né, que a gente está fazendo aqui agora, ocorre mensalmente, que são esses encontros para a gente falar um pouco sobre alguma aplicação, alguma solução voltada para algum objetivo de negócio. Então, são apresentações, né, que a gente, às vezes aborda desde a parte mais básica, outras apresentações a gente volta mais para um uso mais avançado. Então a gente tem diversas, capacitações que a gente produz também no site do Sucesso do Cliente, que a gente faz algumas trilhas ali de conhecimento, voltados para o objetivo de negócio. E daí também tem esses contatos aqui, o e-mail, o telefone, o WhatsApp do CS, para quem quiser entrar em contato. Daí eu vou abrir aqui o site do CS, só para quem não conhece, ter esse primeiro, contato. Aqui no site, né, a gente tem essa parte aqui de apresentação, do que é o CS, e na aba aqui de capacitação, por exemplo, a gente tem as diversas trilhas ali de ArcGIS Pro, ArcGIS Online, trilhas voltadas para as indústrias, mineração, agronegócio, são alguns exemplos. Inclusive tem trilhas também no site de Field Maps também, então, são vários conteúdos que a gente produz ali ao longo do ano. Daí vou voltar aqui para a apresentação, parar aqui de novo, compartilhar mais uma vez para sair. Daí, agora falando um pouquinho melhor sobre o que é o Field Maps, né. O Field Maps, ele é um aplicativo, do ArcGIS Online, do Enterprise, principalmente focado em Geocentric, que é focado no mapa. Então, a partir da confecção de um mapa, a gente consegue fazer o preenchimento, de um formulário. E daí esse formulário, ele vai desde formulários mais básicos até formulários mais avançados, smart forms, que você pode personalizar ele de acordo com o objetivo da sua coleta, o que que você quer, coletar de dado e aplicar isso na sua organização. Então a gente vai aqui, na parte prática, ensinar como construir um formulário e fazer a coleta em campo. Bom, além disso, uma das principais características também é a localização em tempo real. Então, ali com o Field Maps, você consegue ver onde que você está em campo, consegue ter acesso,
a outros mapas também. Uma outra característica é acesso aos mapas offline, que isso é muito importante para as áreas remotas, né? Quando a gente vai para campo, o agente de campo vai fazer a coleta em um lugar que não tem um acesso à internet, então é muito utilizado para esses mapas offline, para quando você ali não tem esse acesso, que geralmente é o mais comum, né? Você não tem acesso à internet em campo. Então, a gente vai falar também como você pode construir ali um mapa para ser baixado e o pessoal ter acesso a ele de forma offline. Bom, e qual que é a importância, né, do Field Maps? São várias, mas a gente elencou aqui algumas. A principal é a padronização, né, da coleta de dados em campo, porque, bom, quando a gente vai fazer as coletas em campo, às vezes um usuário escreve de um jeito, preenche os dados de uma forma. Então, quando a gente constrói um formulário pelo Field Maps, a gente consegue fazer com que as perguntas sejam padronizadas, a gente pode colocar respostas ali também padronizadas, para que a gente tenha uma maior qualidade e controle também desses dados. Então, a gente consegue validar se os dados que eu preciso de fato estão sendo coletados em campo. Então, isso é uma das características assim principais, né, do Field Maps, e aí levando assim um pouco para a parte de geologia, né, de mineração, por exemplo, muitas empresas utilizam o Field Maps como uma caderneta digital. Então ali ele consegue colocar as perguntas ali que vão ser utilizadas para descrever uma rocha, e aí consegue padronizar tudo aquilo. Então todos os usuários eles vão ter ali as mesmas perguntas que devem ser preenchidas, e aí dá maior qualidade aos dados, né? Também maior transparência nas atividades, uma vez que a gente consegue saber se todos os dados, né, foram de fato preenchidos. O acesso também aos dados atualizados 24 horas por dia. Então, quando a gente faz a coleta ali no Field Maps, quando você volta para o escritório, é só sincronizar ali, clicar no botão sincronizar os dados, quando você tem acesso à internet, que aí todos esses dados eles já vão ali para a nuvem, né, para o arquivos online. E aí, dependendo, você pode colocar, né, esses dados num mapa, que você vai conseguir ver ali os dados que foram coletados naquele dia, ou até mesmo num painel para fazer um gerenciamento ali geral de todos os dados que foram coletados, ver qual parte teve mais dados, qual parte está faltando, para fazer um bom gerenciamento ali também no planejamento de campo. Bom, além disso, ele auxilia na realização de inspeções, né, já que você consegue colocar ali as perguntas de forma obrigatória. Então, por exemplo, pode ser utilizado para fiscalizar a obra, para também fazer inspeção ali de colheita. Então, são várias as aplicações ali que você pode fazer com o Field Maps. Integração com a equipe de escritório também. A equipe de escritório pode ficar acompanhando quem está realizando a coleta, quais pontos já foram coletados, qual ponto ele está com problema. Então, tudo isso é muito importante ali quando a gente fala, né, de trabalhos de campo. Também, como você tem anteriormente, a capacidade de utilizar o Field Maps de modo offline. Então, né, basta eu baixar ali um mapa, que aí eu consigo ter acesso à minha área offline e fazer essa coleta. É possível também destacar áreas com a opção ali de marcador, onde eu posso desenhar uma área que eu quero destacar, que eu quero fazer algum tipo de observação. Depois eu posso exportar esse desenho ali como um print de tela, como um marcador de alguma área ali que eu tenho alguma observação para fazer. Então tem essas ferramentas também de desenho no Field Maps. Eu consigo também acessar vários mapas offline, desde que eu baixe todos. Então não tem, assim, esse limite. Eu consigo fazer, por exemplo, um mapa para ser baixado de uma área regional ou de várias áreas locais, que aí a pessoa, né, o agente de campo, vai baixar esses mapas da área que ele vai fazer a coleta naquele dia, e aí, consigo ter acesso a esses vários mapas. Também consigo realizar ali as medições de comprimento, de área. Pode ser utilizado, por exemplo, para mim saber quanto tempo que falta ali para me chegar em determinado local, no ponto de encontro. Então, essa ferramenta de comprimento é muito importante e permite também alterar o mapa base quando eu estou com acesso à internet, né, no modo online. Então, se eu estou fazendo ali uma coleta num modo online, eu consigo, por exemplo, alterar o mapa base de uma imagem de satélite para um mapa
por exemplo, topográfico, se eu quiser ver mais informações ali do relevo. Então, são várias, assim, essas especificações do Field Maps, aí, cada um vai depender ali do objetivo de cada um, e a gente vai passar por algumas delas, né, ao longo da apresentação. E aí, agora eu vou passar para a Raíssa. Obrigada, Blenda. Eu gostaria de fazer um comentário aqui antes de a gente continuar sobre a questão da utilização, apenas para ressaltar, né, dos nossos respondentes, eu perguntei aqui para o pessoal se eles já conheciam o Field Maps. Nós tivemos aqui, ficou um pouquinho empatado, né? 51% já conhecem e 47% ainda não conhecem. Então, assim, temos bastante usuários que acredito que estão vendo pela primeira vez ou estão se aprofundando agora. Fiquem à vontade para ir mandando as dúvidas, tá, pessoal? O ponto, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, talvez quem já utilizava as ferramentas de campo da Esri antes, sabe que as ferramentas, né, as capabilities ali do Explorer, do antigo Collector, elas foram migradas para dentro do Field Maps, né, e do Tracker também estão ali no Field Maps. Como que a gente consegue, então, utilizar bem o Field Maps, né? O que que eu posso fazer com todas essas capabilities? A gente tem duas possibilidades. O uso seguro, que é através do licenciamento, quando o seu conteúdo ele é protegido por login e senha. E aí eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Depois a gente pode falar mais a fundo no caso a caso, porque aqui depende muito do seu processo, de como está o seu dado e da interação que a gente vai precisar ter com ele. Mas como seria isso? Então, eu tenho meu conteúdo que não deverá ser público. Quando eu digo público, é acessível para a internet, qualquer pessoa na internet pode conectar. Se este não é o desejo da sua interação das pessoas com o dado, é sugerido que ele esteja, então, protegido com login e senha. Se o seu dado, seus polígonos, linhas, de modo geral, suas feições, elas são protegidas, para que o seu usuário possa lê-las e editá-las, a gente precisa que ele tenha esse login e senha. E quais são os tipos de licenciamento que a gente consegue que tenha essa interação? Então, a gente colocou aqui o Creator, o usuário que tem bastante capabilities dentro do ArcGIS Online, o Editor para as funções de edição, ou ainda o que tiver ali como add-on o seu ArcGIS Field Maps. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode ir colocando, a gente vai depois respondendo vocês também no chat ou em particular. E a outra opção é em relação ao uso anônimo. Quando que o uso anônimo se adequa, né, ao processo dos nossos usuários? Em dois sentidos. Quando ele for utilizar as funções que antes ele já utilizava sem a necessidade de login lá no Explorer, como por exemplo, navegação, fazer algumas anotações, né, ter ali os seus bookmarks. Então, isso é possível no uso anônimo. Isso quer dizer que não tem a necessidade, se for só para o seu pessoal de campo, por exemplo, fazer uma navegação, saber onde eles estão, utilizar ali um base map, ele consegue fazer o uso anônimo. Ou se o conteúdo for público, igual eu e a Blenda preparamos aqui uma demonstração para vocês que a gente vai considerar esse caso. Quando o dado é público e você gostaria de ter interação com a sociedade de modo geral, vamos dizer assim, né, pessoas que não precisem de login e senha para interagir, é possível também. Eu deixei aqui na apresentação dois hiperlinks. A apresentação é um dos bônus que nós preparamos. Quem responder depois, ao final, a nossa pesquisa de satisfação para obter o seu certificado, pode baixar a nossa pesquisa, desculpa, pode baixar também este PowerPoint que nós fizemos, que tem todos os links do que nós estamos comentando com vocês. Então, esse é um material que a gente preparou para compartilhar. Essas são as possibilidades de uso, né? Então, através de login ou uso anônimo. Tanto por isso que a gente até já convidou vocês, quando divulgamos o nosso laboratório, a baixar o Field Maps. Quem já baixou o Field Maps consegue ver que na tela inicial ele pergunta se você vai entrar com login e senha do seu portal ou do EQGIS Online, ou se você vai continuar ali sem a necessidade de login. Você pode passar um slide, por favor, Blenda? Tem uma pergunta que a gente sempre recebe dos nossos usuários. Se é quando que a gente utiliza ali o Field Maps ou o Survey. Então, eu trouxe aqui um breve comparativo, até para vocês entenderem onde a gente posiciona os dois, ou ainda se a gente vai fazer escolher, né, por ter um uso integrado das duas aplicações. O Survey, ele também traz essa questão de formulário. Só que diferente do Field Maps, que alguns de vocês conhecem ou puderam já baixar ali e ter algumas interações, ele é voltado para o formulário. Então, aqui são alguns dos pontos principais que eu vou comentar com vocês, mas o survey, então, como a gente pode ver nesse GIF aqui ao lado, ele é voltado para o formulário, as perguntas, a facilidade do respondente, muito utilizado para a formação de base de dados. Então, se você tem uma atividade investigativa, é uma atividade de inspeção, por exemplo, que ela é muito voltada a formar aquela base para você, eu sugeriria a gente ir para o survey. Dentro do survey, a gente também consegue ter uma visão de mapa e algum contexto, mas ela não é o enfoque desta aplicação. Então, como a gente vai ter
tudo voltado para o layout do formulário, o mapa ele acaba sendo secundário. Pode ser que a gente precise ter estes 2 usos. Vale ressaltar aqui então que o Survey também funciona offline e permite, em certa medida, o seu uso anônimo. Isso vai variar muito no caso a caso, mas o importante é que vocês saibam que o formulário pode ser distribuído de forma pública, sem a necessidade de login e senha para o respondente. Passa um slide, por favor, Blenda. Agora, quando que o Field Maps ele vai ser mais interessante? O Field Maps, ele tem uma flexibilidade em relação ao formulário, a gente consegue fazer boas configurações com ele também. Na demo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar, inclusive a nova capability do formulário, né, que é o Smart Forms, como que a gente consegue deixar ele mais flexível e atender melhor o seu respondente. Mas o principal do Field Maps é o contexto. Ele é voltado para o mapa. Então a gente começa, né, a interação com o dado, diferente do survey, que ela é através de perguntas e respostas, num fluxo que seria mais ou menos assim: estou no local indicado, começo a responder as perguntas, e no Field Maps a gente tem essa questão do contexto. Eu posso utilizar a visão de mapa para navegação, para que eu me localize, interação com as camadas do mapa que eu tenho, para então eu tomar a decisão de fazer um apontamento de um dado ou ainda de editar um dado existente. Essa é a principal diferença que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Poxa, eventualmente pode ter alguma necessidade, algum cálculo ali que eu posso chamar um pouco mais avançado, né, matematicamente falando, ou alguma situação que ela é bem específica e eu precisaria do survey para utilizá-lo. Consigo utilizar junto com o Field Maps? Sim, é possível também. A gente consegue fazer essa interação dos dois aplicativos, né? Como seria isso? A gente tem até um conteúdo no site do acesso do cliente, depois, quando a gente divulgar o replay, vocês podem acessar lá também este outro conteúdo que a gente vai deixar vinculado. Esse conteúdo vocês podem consumir através do site. A gente indica como seria feito através do hiperlink, né? Só respondendo aqui para vocês para clarear um pouco a mente, através do hiperlink da pesquisa que eu publiquei, eu posso fazer um vínculo aqui com o Field Maps e já teria essa primeira interação entre as duas aplicações. A gente pode se aprofundar nesse assunto também. Convido vocês, caso seja o interesse, procurar pelo seu usuário. Desculpa, procurar pelo seu analista de sucesso do cliente para a gente ajudar você a conseguir colocar essas capabilities, né, para funcionar na sua empresa, tá? Luana, você pode passar mais um, por favor? Eu preparei aqui para a gente compartilhar com vocês uma demonstração voltada para a pessoa que fica lá no seu escritório. Então, o seu analista GEL, que vai construir este formulário para ser utilizado no campo, fiz aqui uma demo, convido vocês a assistirem conosco a demonstração do como será. Reforço que a gente está gravando aqui essa apresentação, depois vocês podem voltar e assistir novamente quando a gente liberar o replay para vocês e tentar reproduzir esses passos dentro da sua organização e contando sempre com o apoio do acesso do cliente. Blenda, você poderia, por gentileza, colocar para nós a demonstração, por favor? Vou só parar o compartilhamento para compartilhar com áudio aqui. Tá bom, enquanto você está organizando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ah, o pessoal fez bastante perguntas aqui. Tem uma pergunta que é importante, algumas vezes eu vou respondendo depois ao longo do nosso contato, mas um dos usuários que para mim está como desconhecido, a gente não tem o seu nome, se quiser comentar, fique à vontade, perguntou para nós assim: "O Collector ainda se faz possível ser utilizado?". Essa é uma aplicação que a gente não recomenda a utilização por ela já não estar dentro do período de manutenção da ESRE. A ESRE descontinuou essa aplicação, o Collector, houve um aviso da ESRE, né, um anúncio que eles fizeram em relação a isso. Então a gente sugere, se você já puder migrar, sempre o uso para o Field Maps é a nossa orientação, tá. Então a gente não aconselha o uso do Collector, porque a gente não consegue dar suporte em relação a essa aplicação. A Betânia comentou que tentou utilizar, mas não conseguiu. Betânia, se você puder, por favor, deixe o seu contato para que eu possa te procurar, para a gente verificar como que a gente te apoia nessa situação, entender o que aconteceu. Você poderia deixar o seu e-mail ou procurar a gente pelo WhatsApp ou no nosso e-mail, por favor? Que daí a gente verifica contigo o que houve. Brenda, fica à vontade. Se quiser iniciar a demonstração, Compartilhando aqui. tá bom. Fica à vontade aí, Brenda. Pode colocar, por gentileza. Já tá aparecendo na tela? Tá sim.
Daí só confirma se o áudio tá ok? Tá joia, Blenda, Para fica à criar vontade. e configurar o formulário Tá que show. será utilizado para a coleta de dados no Field Maps, já estou logada no ambiente ArcGIS Online. Vou vir aqui até o App Launcher, clicar em Field Maps. Este mapa pode ser criado através do ArcGIS Online ou do ArcGIS Pro. A nossa sugestão para essa demonstração é fazer diretamente no Field Maps, mas não tem problema se você já está acostumado a fazer de uma das outras duas maneiras. Bom, para começarmos, vamos aqui então em Novo Mapa. Criaremos a camada e depois já vamos finalizar salvando-a no formato de mapa, porque para que ela seja enxergada, né, ela seja visível lá no aplicativo de campo, ela precisa ser uma camada dentro de um mapa. Então, vamos começar aqui com a camada. A minha camada se chamará Utilização do ArcGIS Field Maps. Vou colocar Field Maps para ficar mais curtinho este nome, né? Então, utilização do Field Maps. Eu vou utilizar uma camada de pontos, mas havendo necessidade, podem ser utilizadas outras feições, como linha e polígono também, mas manterei a de pontos aqui. Vamos avançar. Essas informações de GPS, dados 3D, nós não vamos utilizar, então eu vou avançar. O título do mapa, ele será o mesmo que eu tenho para as minhas layers, eu só vou trocar aqui a minha pasta, porque eu deixei uma pasta reservada para este trabalho. Vou criar o meu mapa. Legal. Agora que o nosso mapa foi criado, vamos nos localizar então nessa visualização, nesse layout do site do Field Maps. Vamos começar aqui pela esquerda, neste menu lateral em cinza, nós temos aqui várias opções de configuração, nós vamos passar por elas, mas neste primeiro momento vamos tratar da criação do formulário. Este formulário a gente vai criar através da função de Smart Form dentro do Field Maps, porque nós criamos a nossa camada, mas nós não temos ainda as perguntas que serão respondidas em campo, né, que são correspondentes às nossas colunas do esquema da tabela de atributos, ali da nossa camada. Então, é isso que faremos agora. Dentro desta área do formulário aqui em branco, nós temos neste menu também à esquerda informação de qual é a layer que nós estamos trabalhando. Então, só para ressaltar, nós estamos na que acabamos de criar, que é utilização do Field Maps. Aqui nós temos uma área onde nós faremos o projeto, né, deste formulário, o design, será feito todo aqui. E aqui, mais à direita, onde temos o construtor do formulário, são os elementos que nós podemos trazer para dentro desse formulário. Então, são os tipos de campo e o layout que este formulário poderá ter. Conforme a gente colocar aqui para dentro, né, da área do formulário, segurando e arrastando para aqui para dentro do formulário, cada um destes tipos de colunas, de perguntas, poderemos fazer outras configurações ainda para cada uma delas, como, por exemplo, configurar visibilidade condicional, que é aquela lógica de perguntas, e também expressões em arcade, podemos fazer alguns cálculos. Eu separei aqui no nosso formulário 3 grupos, né, é um formulário curtinho, mas são 3 grupos, com 3 tópicos de perguntas para nós começarmos. Então, primeiro, eu vou começar trazendo o layout, né, que é dividir em grupos. Então, eu vou vir aqui, à minha direita, grupo, onde ele fica com esse sinal de luva, né, com essa mãozinha, jogo aqui para a área do formulário. Como comentamos, ele já abriu aqui a propriedade do elemento grupo. O que eu farei aqui agora é dar o nome do grupo. Este primeiro será em relação aos dados do usuário. Então, vou colocar dados do usuário. Vou colocar essa mesma informação na descrição para completar. Aqui ele está me sugerindo deixar este grupo expandido ou recolhido na visualização no app. Como este grupo tem os dados do usuário, né, da pessoa de campo que irá nos responder, eu vou deixar ele expandido, né, a chavinha ligada, porque eu quero que a pessoa já comece preenchendo. E os outros dois, a gente poderá deixar ele recolhido. E aí, ficando um pouco mais simples também a visualização para quem está no campo, que veremos a seguir. Bem, então a visibilidade não vamos trabalhar com ela agora. Posso clicar de volta aqui, clicar fora. Vou trazer o outro grupo, que é em relação ao uso do ArcGIS.
Diferente do primeiro, este eu vou deixar ele recolhido e vou trazer aqui mais um grupo. Que é um sobre coordenadas. Este também ficará recolhido. Posso salvar o primeiro esqueleto aqui do meu formulário. E agora a gente vai adicionar as perguntas. Aqui nos elementos do formulário, vamos começar então com data e hora. Eu gostaria que o formulário já começasse sendo preenchido para mim com a data e hora que o usuário está fazendo essa coleta, né, emitindo esta coleta, respondendo para mim. Então, vou colocar aqui data e hora, e novamente as propriedades são exibidas. Diferente do grupo, aqui existem outras possibilidades, né? Em relação à edição, a uma pergunta exigida, detalhes de cada tipo de entrada de dado, né? Entre data e hora, número, texto, que a gente vai ver juntos. Neste aqui de data e hora, eu vou começar com o nome de exibição, que é o nome que vai aparecer para a pessoa lá no Field Maps. No meu caso, vou colocar data e hora. O nome do campo, ele já puxou do de cima aqui. É um campo de data, o tipo de campo é data, eu não consigo alterar, porque foi o tipo que eu escolhi. Não preciso colocar nenhuma descrição neste momento. Para este campo, eu gostaria de que a data e hora apontada fosse realmente a data que a coleta acontece. Como que eu posso fazer isso? Eu vou pedir para pegar uma informação direta do sistema. Então, sempre que for respondido, é a hora da resposta que será apontada aqui para mim. Esta será uma pergunta exigida, mas eu não vou permitir valores nulos e também não vou permitir a edição. Eu quero realmente só o que vier ali do sistema. Para fazer isso, eu vou utilizar uma expressão em arcade. Para conseguir colocar essa expressão, eu preciso primeiro salvar. Se eu vier aqui em expressão calculada, ele pede para a gente fazer o salvamento primeiro. Então, vou salvar para concluir. Com a informação tendo sido salva, então a gente vem aqui em adicionar expressão e vamos buscar uma informação que eu já conheço, que é a expressão now, que ela sempre vai trazer a informação de agora, né, do momento da resposta do formulário. Então, eu posso vir aqui nas funções, vou pesquisar pela função, ela já foi colocada aqui para mim. Antes de salvar, eu vou colocar um nome para essa expressão. Eu vou chamá-la de data e hora. É importante a gente salvar um nome para a expressão e também para a questão das expressões de visibilidade condicional, porque conforme a gente vai montando o nosso formulário, ele pode se tornar extenso. E a gente pode reaproveitar essas expressões. Então, se eu tiver um cálculo, uma conversão específica, como faremos mais a seguir, eu posso reaproveitar o mesmo tipo de cálculo em mais de uma pergunta. Então, deixar ela salva pelo nome torna mais fácil a sua identificação. Vou dar um OK. Excelente. Vamos inserir agora o nome, a empresa do nosso usuário e o tipo de trabalho ao qual ele atua. Para o nome, é um texto de única linha. Então, seguro, coloco ele aqui dentro do grupo dados do usuário e vou colocar nome para o nome de exibição e nome do campo. O espaço reservado, eu vou deixar uma dica, né, para o nosso respondente, que é inserir o nome completo. Se eu precisar dar ainda mais detalhes ou algum comentário sobre essa pergunta, posso colocar aqui na descrição. A título de exemplo, para a nossa demonstração, eu vou colocar aqui como essa informação de nome completo nos ajuda no caso de quem recebe os dados, né, para tratamento. Coloquei aqui o comentário. Esta informação é importante para a correta identificação do usuário. Este será um campo exigido, não aceitaremos valores nulos, é possível a edição. Não terá expressão, nenhum cálculo para essa pergunta, nem visibilidade condicional. A mesma coisa agora para a empresa. Então, a empresa do nosso usuário será um texto de única linha. Coloco aqui para dentro do grupo. Vou colocar empresa. Ele já puxou aqui para o nome do campo. Será um valor exigido, não nulo, permitindo edições. Vou salvar o formulário para inserirmos uma pergunta um pouquinho diferente.
Até agora, as perguntas que nós colocamos, elas foram de livre digitação ou da teoria que a gente trouxe do sistema. Mas um outro tipo de entrada de dado que é bem comum é a entrada de lista, onde o usuário ele vai localizar uma das opções da lista e ela será a resposta para a pergunta, que é o equivalente ao domínio que nós criamos tanto no ArcGIS Desktop quanto no online. Aqui, então, a gente vai criar a nossa lista também. Para ser compatível, né, com essa criação de lista, eu preciso escolher aqui, dentro do meu elemento, uma das opções que tenham a possibilidade de lista. Nesse caso, eu vou escolher a que está chamada como caixa de combinação. Clico e coloco ela arrastando para dentro do grupo de dados de usuário. O que eu vou perguntar para o meu usuário aqui é qual que é o modelo de trabalho que ele está seguindo atualmente. Então, eu vou colocar aqui, modo de trabalho. Aqui, eu vou deixar como tipo de campo, né, um campo texto, e eu vou vir para a criação da lista. Então, eu tenho o rótulo, que é o que será exibido lá no Field Maps, e o código. Como nós colocamos um campo texto, ambos deverão ser texto. Para quem precisar ter um rótulo com um valor em texto, mas o código ser um valor numérico, a gente precisa alterar para a entrada de valor numérico. Então, para este caso, vamos colocar, então, trabalho remoto, híbrido ou presencial. Posso concluir. Está nos informando que assim que eu salvar esta lista, eu não posso alterar nem então o tipo do campo, ele vai ficar como sendo o que eu configurei inicialmente. Neste caso, está correto, eu quero campo texto mesmo, posso continuar. Ele concluiu. É uma pergunta exigida, não podendo aceitar valores nulos, vou permitir a edição. Bem, o nosso primeiro grupo está concluído, que é o de dados do usuário. Agora eu vou colocar aqui algumas perguntas para o uso do ArcGIS. No uso do ArcGIS, a gente vai configurar algo diferente, que é a visibilidade condicional, que é quando as perguntas elas têm uma lógica, né, para elas aparecerem no formulário, ou seja, baseado na resposta de uma pergunta anterior, a minha pergunta poderá aparecer, ser exibida ou não. Então, vamos começar. Para o uso do ArcGIS, a gente vai começar perguntando se o nosso usuário que está respondendo a pergunta, ele tem a necessidade de uso do Field Maps no campo, né? Se ele tem a necessidade de uso de coleta de dados em campo. Então, eu vou pegar aqui, novamente, a caixa de combinação, para que ele nos responda sim ou não sobre a necessidade, colocar aqui em uso do ArcGIS, vou escrever a pergunta. Coloquei a pergunta, você necessita coletar dados em campo. Vou deixar aqui o nome do campo um pouquinho menor, porque essa pergunta foi um pouco mais extensa. Selecionei o texto e apertei para deletar. O tipo de campo, ele será um tipo ainda de texto, né, que é o sim ou não. Vou criar a minha lista. Não, posso concluir, continuar. A minha próxima pergunta é a da visibilidade condicional. Então, se a pessoa me responder que ela tem sim essa necessidade de coletar dados em campo, eu vou perguntar se ela já utiliza o Field Maps. Para essa pergunta, se ela já utiliza o Field Maps, nós vamos utilizar um outro tipo de layout, que é esse daqui, trocar, que é é aquela chavinha, né, ativada ou desativada. Segura aqui em trocar, coloco dentro do grupo. Vou colocar aqui então a minha pergunta. Já utiliza o Field Maps? O tipo de campo será um texto. Desça um pouquinho aqui. Em relação aos valores, né, de trocar os valores na chavinha ligada ou desligada. Quando a chavinha estiver desativada, então seria não, para não utiliza, e chave ativada, sim. É um campo exigido, precisa ter alguma resposta, não será aceito o valor nulo, e o padrão, né, como que a chavinha vai ficar quando o usuário expandir o grupo, é sim. Vamos permitir a edição para que a pessoa tenha a possibilidade de alterar.
E aqui sim, vamos salvar para poder inserir a visibilidade condicional. Visibilidade condicional, adicionar expressão. Nesse pop-up, a gente vai começar a configurar aqui pela esquerda, né, em relação a qual é a expressão. Aqui ele está sugerindo para mim que eu coloque a minha condicional através da pergunta já utiliza o Field Maps, mas não é essa pergunta que será o nosso gatilho. A pergunta que nós vamos utilizar para disparar a segunda, né, que é sobre a utilização do Field Maps, é outra, é se ela tem a necessidade do campo. Então, vou expandir aqui a opção de perguntas. Vou escolher, né? Você necessita coletar dados em campo, porque é a pergunta gatilho. Vou clicar em substituir. A condição, no caso aqui, é. Vou manter como é, porque é a que faz sentido neste critério que colocamos. E a resposta, sim. Então, quando a pessoa colocar para nós que ela tem necessidade de coletar dados em campo, a pergunta atual, que é em relação a já utilizar o Feedmaps, aparecerá. Eu vou salvar essa expressão colocando o nome para ela, clico aqui e vou digitar o nome. Uso do Field Maps, posso clicar fora. A gente pode verificar também que a opção em Arcade está ficando para nós aqui à direita e vou salvar. Aqui, então, nós podemos ver que a visibilidade condicional, a expressão está aqui. Vamos salvar. Ainda em relação ao uso do ArcGIS, vamos colocar um outro exemplo, que é uma criação de lista quando nós temos muitos valores, porque até agora nós colocamos com poucos valores, né? O modo de trabalho haviam 3 opções, em relação ao uso do aplicativo para campo, 2 opções. Então, quando a gente tem uma lista que ela é bem mais extensa, como que a gente pode fazer para otimizar? A nossa próxima pergunta, vou clicar fora aqui, é em relação a que outros aplicativos do ArcGIS o usuário gostaria de conhecer. Então, eu vou pegar novamente a caixa de combinação, colocar aqui dentro do grupo uso do ArcGIS, colocar o nome, né? Vou escrever a minha pergunta. Qual app do ArcGIS gostaria de conhecer? Vou deixar o nome um pouquinho mais curto. O tipo de campo será texto. Vamos criar a nossa lista. O ArcGIS tem inúmeras aplicações, entre aplicações de campo, né, aplicações mobile, aplicações web. Eu separei aqui 15 aplicações do ArcGIS para a gente colocar. Vamos fazer isso através de um CSV. Aqui vocês podem perceber que ele já tem orientações de como criar este CSV. Convido vocês a explorarem quando tiverem a possibilidade, trabalhando aí no seu dia a dia, mas eu vou mostrar como ficou o meu CSV. Então, aqui no CSV, seguindo a diretriz, né, do próprio Field Maps para criação, eu coloquei, então, separado por vírgula, o primeiro é o label, o rótulo, e o segundo é o código. Este é o CSV que vamos colocar no Field Maps. Vou arrastar o CSV aqui para a área deste pop-up. Vou concluir. Continuar. Pronto. Então, quando a gente tem uma lista bem maior, a gente pode trazer ela de uma lista externa de um CSV. Legal. Vamos partir agora, então, para o nosso último grupo, que é o de coordenadas. Aqui em coordenadas, eu gostaria de fazer uma proposição de trazermos para cá uma expressão arcade um pouco mais complexa do que aquela primeira que a gente só trouxe dados do sistema, mas uma que tenha um cálculo mesmo. Naturalmente, o Field Maps ele já vai capturar informação de posicionamento, né? Então, ele tem ali por trás uma informação do atributo daquela geometria, né? Da localização daquela geometria, mas ela não fica disponível na tabela de atributos. Neste caso, eu vou fazer uma proposição de termos um cálculo de latitude e longitude para esta feição. A gente vai fazer o cálculo da conversão do x, y aqui juntos. Então, em coordenadas, vamos trazer. Eu cliquei no grupo, vou clicar fora para voltar para o elemento. Vamos trazer aqui a entrada de número agora. Será um número do tipo duplo, né? Para números não inteiros. Então, seguro e arrasto aqui para coordenadas. O nome de exibição deste primeiro campo será latitude. Terá um número exigido, não nulo. Neste caso, não permitirei edição, porque eu quero trazer do sistema, mas ter
visualização disponível tanto para o pessoal de campo quanto para quem estiver no escritório. Vou salvar para que a gente possa colocar a expressão arcade. Venho em expressões calculadas, vou adicionar uma outra, né? Adicionar expressão. Para facilitar, eu já deixei a expressão de conversão preparada, então eu vou pegar ela aqui do meu bloco de notas e copiar. Eu vou colocar a de latitude. Vou dar um OK. Faremos o mesmo agora para a longitude. Então, número duplo, longitude, é um exigido não nulo, que não terá edições. Vou salvar, adicionar nova expressão, e aqui a de longitude. Vou dar um OK. Neste momento, eu não vou me delongar muito em relação à fórmula utilizada para a conversão, pela questão do tempo de demonstração, mas para quem tiver curiosidade, a Esri tem esse tipo de sample disponível no seu blog, nas documentações, então a gente consegue localizar também. Eu vou deixar aqui só para que vocês possam conhecer. Esta foi retirada aqui do blog da Esri, depois vocês podem verificar outras ainda disponíveis aqui, tá bem? Vamos voltar aqui então para a nossa demonstração. Bem, o nosso formulário está concluído. Este é o exemplo que nós iríamos trabalhar juntos. O próximo passo é em relação à configuração, os toques finais, para que a gente possa disponibilizar para ser utilizado no campo. Então, vamos dar uma olhadinha agora neste menu aqui em cinza, à esquerda. A parte do formulário nós salvamos e está concluída. Vamos dar uma olhadinha nas outras possibilidades antes de compartilhar com o pessoal de campo. Então, vamos passar aqui para as geofences. Geofences são áreas de delimitação. Então, para as geofences, a gente vai passar para o pessoal de campo uma orientação, é isso que ela faz. Informa para quem está no campo que ele está se aproximando, né, entrando ou saindo de uma área. A ideia é criar alertas para essas duas situações. Eu tenho um mapeamento de uma região e quero informar quando o meu colaborador, o meu pessoal de campo está entrando ou saindo dessa região. Para este exemplo, eu vou colocar aqui uma geofence em relação ao campus da Universidade de Brasília. Então, eu vou vir aqui em geofence, vou clicar para adicionar aqui no rodapé. Eu já deixei preparada uma camada para isso. Nesse caso, a gente pode perceber que ela não faz parte do mapa que a gente acabou de criar. Então, se eu buscar por ela aqui em camadas, ela não está aparecendo. Eu preciso que ela esteja inclusa dentro do mapa que acabamos de preparar. E como isso pode ser feito? Eu venho aqui no meu conteúdo e vou adicionar esta camada com o campus da UNB dentro do meu mapa. Então, primeiro de tudo, né, o mapa que nós acabamos de criar, eu preciso abri-lo no visualizador de mapa. Venho aqui em adicionar, pesquisar por camadas, campus UNB. Já posso adicionar aqui. A camada foi adicionada, vamos validar. Agora sim, tendo o mapa constando a camada do campus, eu consigo utilizá-la como uma geofence. O que isso quer dizer? Quando o meu curador que está em campo for fazer um apontamento de dados para mim, quando o meu agente for responder a pesquisa, se ele estiver caminhando enquanto responde, ao entrar dentro do limite, né, deste polígono do campus da UNB, ele será avisado ao entrar ou ao sair, conforme a configuração. Vamos voltar aqui para o nosso Field Maps. Agora sim, vamos atualizar a página. Adicionar a camada novamente, vamos verificar. Agora ela apareceu aqui para nós, como campus UNB, está correto. Vamos colocar um nome para essa geofence, né? Neste momento não precisa de nenhum buffer ser configurado, eu já tenho aqui o meu próprio polígono. A mensagem ela será ao entrar, então quando o agente de campo estiver em movimento entrando, ele ingressar, né, dentro dessa área do polígono, ele será avisado. A mensagem que aparecerá será: você está ingressando na região da UNB.
Se eu quiser, posso configurar também uma mensagem para notificar ao sair, ao mesmo tempo que a de entrar. E escrevo aqui a mensagem que desejar. Neste caso, ficará somente para a entrada mesmo e vou salvar. Pronto, agora eu tenho aqui então a minha geofence. E eu posso fazer isso com diversos polígonos aqui do meu mapa, contanto que essas camadas façam parte do mapa que irá para campo. Tá legal? Beleza. Então temos aqui o formulário, a geofence. Vamos configurar agora a seção offline. Logo que clicamos, já conseguimos verificar que tem aqui um item para a gente observar das camadas, né? Aqui está nos informando que a sincronização não está habilitada. Quando eu quero utilizar um conteúdo offline, a sincronização precisa estar habilitada, é uma premissa. Note que como essa camada ela não está com a sincronização habilitada, eu não consigo ativar o uso offline. Então, primeiro eu vou vir aqui e clicar em habilitar sincronização. Agora sim eu consigo permitir o uso offline, clicando aqui nessa chave, né? Legal. A gente tem, além disso, também para configurar a área do mapa. Essa área do mapa seria para uso realmente offline e já deixarmos preparados os pacotes de mapa para este uso, sem conectividade. Então, podemos vir aqui em áreas de mapa e gerenciar áreas. É possível selecionar mais de uma área para se trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma área em Brasília, uma outra área em São José dos Campos, onde é a sede da imagem, por exemplo. Eu vou começar criando aqui somente a área para Brasília. Então, eu vou clicar aqui em criar área offline. E é interessante que essa área, ela não seja uma área muito extensa. Aí também fica a critério do analista que está criando os pacotes e da capacidade que o aparelho para uso em campo tem também. Quando a gente coloca uma resolução muito alta para uma área extensa, esse mapa, né, esse pacote de mapa, ele tende a ficar muito pesado. Então, é importante achar o equilíbrio entre as duas coisas, né? O tamanho da área que nós vamos criar o pacote e a sua resolução. Aqui, para esse caso, eu vou criar um pacote bem próximo do tamanho deste polígono. Então, essa é a área que eu gostaria de criar. Vou clicar aqui para o desenho da área. Aqui um quadrado, né? O nível de detalhes pode ser alterado. Neste momento, eu não vou trocar. Tenho aqui também ainda um cronograma, né, da criação em relação à atualização, né, destes pacotes. Aí a gente pode optar pela configuração que fizer mais sentido para a organização. E aqui em relação às otimizações também. Convido vocês a avaliarem, explorarem essas possibilidades de atualizações dos pacotes. E se tiverem alguma dúvida, contem com o acesso do cliente para apoiá-los. Neste momento, nós vamos deixar desabilitado e vamos salvar. Então, aqui a gente pode ver que ele está criando este pacote de mapa para uso offline. Pronto, o pacote de mapa foi criado. Mais adiante, a gente vai mostrar como que ele fica na visualização de campo. Por enquanto, aqui na visualização do navegador, preparando o mapa para campo, já é o suficiente. Então, a gente vai fechar este pop-up. Criamos, então, a nossa área do mapa. A gente tem aqui ainda a opção em relação a atualizações, notificações e anexos, ou ainda de mapa base. Nesse caso, como a gente está utilizando um webmap da Esri, nós não iremos alterar nenhuma destas informações. O que a gente precisava configurar para uso offline está correto. Vamos dar uma olhadinha aqui também na configuração do aplicativo. Tem algumas informações importantes que a gente precisa considerar aqui. Então, vamos vir aqui para a configuração do aplicativo. Este primeiro tópico é em relação à coleta do dado, então tem várias informações de precisão, ajuste e GPS. Conforme necessário, convido vocês a explorarem esta opção e avaliarem o que faz mais sentido para o seu processo e para a sua organização. As ações da feição têm uma informação muito importante para nós aqui, que é esse coletar aqui. Quando o coletar aqui ele está habilitado, ele permite que o nosso colaborador ele possa coletar um ponto de um local em que ele não está. Como que isso pode ser útil, né, para a empresa?
Então, se nós tivermos uma situação onde oferece algum risco, algum perigo para a pessoa ir até o local, ele não consegue se deslocar, se dirigir até lá, mas ele tem condições de fazer uma inspeção visual, por exemplo, ele pode apontar o ponto do local, diferente do ponto em que o GPS dele está indicando que ele está, e fazer a coleta do dado. Então, coletar aqui, em algumas situações, ele pode ser bastante útil. Se a gente deixar desabilitado, o ponto será coletado no local onde está o dispositivo, né, onde ele aponta que o dispositivo está. Neste caso, eu vou deixar habilitado coletar aqui. Temos aqui ainda outras opções que são bastante interessantes de nós considerarmos para quem tem dados, camadas com muitos dados. Os filtros, né, da camada para poder filtrar diretamente no Field Maps é bastante interessante. O compartilhamento do local. Neste caso, como a gente tem a geofence, ele será exigido, nós não precisamos habilitar aqui, mas para quem utiliza também funções que vêm lá da licença de tracker, será necessário habilitar aqui o exigido para poder utilizar bem todas as funções das ferramentas. O nível de detalhe do mapa, da área do mapa, também pode ser editado por aqui, né, a questão da escala e ainda as ferramentas do mapa. A edição de múltiplas feições ao mesmo tempo. Neste caso, não será necessário, então eu vou desativar. Terminando de fazer essas configurações, precisamos salvar aqui no canto superior à direita. Agora que salvamos, o nosso mapa está totalmente configurado para uso no campo. O próximo passo é compartilhá-lo com os usuários, né? O compartilhamento para essa demonstração, este mapa ele será público. Eu vou deixá-lo público para que a gente possa ter uma interação maior e não seja necessário login e senha para poder responder as informações. Então, aqui eu vou colocar o nível de compartilhamento como público. É importante lembrar que quando a gente coloca o nosso conteúdo como público, ele está público na internet. Então, mesmo que a pessoa, né, as pessoas que forem acessar este dado não tenham uma licença de ArcGIS, ela conseguirá fazer uma interação, né, enviar uma resposta ou ler aquele dado. É público na internet, podendo ser localizado através de buscador a sua camada. Então, deixando como público, tem que estar ciente, né, se isso não vai trazer nenhum risco à sua governança de dados, de TI de alguma forma. Para este exemplo, não tem nenhum problema, eu vou deixar como público porque eu desejo ter essa interação. Então eu vou salvar. Aqui ele está informando, né, que este mapa, ele tem hierarquicamente dois arquivos abaixo, né, que são as duas camadas. Aqui ele está dizendo que nós precisamos atualizar campus UNB e que não foi possível atualizar para Field Maps. Então a gente pode clicar aqui na layer e vamos dar uma olhada lá na configuração dessa layer. Configurações, ativar aqui a coleta de dados pública. Como nós criamos ela diretamente na visão do Field Maps, a gente não passou aqui pelos itens da configuração da camada, mas apenas habilitando aqui e salvando já será suficiente. Vamos voltar aqui para o Field Maps, vamos novamente compartilhar, todos, salvar. Vamos atualizar. Agora o conteúdo pode verificar que ele está público. Para que eu possa receber as informações de campo nas coletas, eu posso passar para os usuários, para os meus colaboradores, tanto o link quanto o código QR. Mas em quaisquer dos casos, o nosso usuário precisa ter baixado o Field Maps no seu dispositivo, tá? Então, indo aqui para o pessoal responder, podendo ser qualquer uma dessas possibilidades, tanto via link ou código QR. Uma última informação bastante interessante é que a gente pode deixar ele oculto no Field Maps. Quando então formos fazer alguma atualização, eu posso ocultar este mapa do Field Maps para que as pessoas não interajam com ele naquele momento. Nesse caso, nós vamos deixar desabilitado a possibilidade de ocultar, porque nós já queremos receber respostas. Então, este foi o preparo do mapa para uso no Field Maps. Glenda, muito obrigada pelo compartilhamento da demonstração. Eu vi que o pessoal colocou bastante perguntas, eu busquei responder aqui a todos. Gostaria de ressaltar em relação ao pessoal que comentou, em sua maioria não conheciam essas funcionalidades. Hum.
A gente vai compartilhar depois também esse vídeo, né, da gravação para que vocês possam reproduzir. A ideia é que vocês consigam, né, começar com o que vocês já têm e no final, reproduzindo esse processo, tenham ali um formulário pronto, bem estruturado, que atende às necessidades de vocês. Mas eu reforço, se vocês não conhecem o analista de sucesso do cliente que acompanha a sua empresa, entre em contato com a gente para que a gente possa apoiar a sua necessidade, né? Várias perguntas aqui eu convidei o pessoal para a gente se falar em particular, porque às vezes, mais do que só atende ou não atende, a gente tem algumas configurações que a gente precisa sugerir para o processo de vocês para atender a necessidade de cada empresa, de cada profissional. Então, na maioria das vezes, a gente consegue trabalhar ali um conjunto de ferramentas do ArcGIS que vocês já possuem para atender essa necessidade. Às vezes a gente não fica somente com Field Maps, a gente precisa buscar ali outras ferramentas ou configurar de outra forma. Por isso que para nós é importante conhecer como vocês usam e o que vocês esperam, tá? Mas tem muita coisa que a gente consegue ajudar vocês nativamente. Então, se a sua dúvida não for respondida aqui, ou se a gente precisar falar em particular, por favor, não deixe de mandar uma mensagem para que a gente possa te ajudar e tratar esses pontos. Eu tenho tomado nota de alguns pontos que vocês colocaram e a gente vai tratar com vocês posteriormente também, tá bom? Mas não deixem de mandar para nós, tá? Pra gente ter o contato de vocês certinho. Agora a Blenda vai dar sequência, então, que é o outro lado, né, que a gente comentou. Fica à vontade, Blenda. Bom, então vocês já estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim. Bom, então, nessa demonstração, né, a Raíssa apresentou ali com uma aplicação bem simples, né, de locais de trabalho, mas que usou ali desde ferramentas mais básicas até ferramentas mais avançadas, né? Então, isso é para mostrar, assim, que há diversas outras aplicações que a gente pode fazer com o Field Maps. Aí agora sim a gente vai ver como que é bem simples fazer a coleta no Field Maps. Deixa eu só tirar a barra aqui, né, lateral. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a coleta ali como se fosse online, e aí depois um uso de uma coleta offline, e no finalzinho vou passar também algumas ferramentas adicionais que a gente comentou durante a apresentação. Então, né, como a Raíssa comentou, o Field Maps ele pode ser acessado, né, por um link, por um QR Code, ou você pode acessar ali o mapa, né, o formulário, pelo próprio aplicativo, né? Então, aqui a gente vai exemplificar acessando pelo QR Code, que aí basta apontar a câmera do celular para ter acesso, né, ao formulário. Aí eu vou narrando aqui o vídeo. Então, a gente aponta a câmera do celular, aí ele vai aparecer o link ali, que aí eu consigo logar ali com a minha senha do Arquivos Online no Field Maps. Daí eu coloco meu usuário e senha, aí ele vai abrir. E aí aqui aparecem, né, o mapa offline e o mapa online. Aí se eu tiver mais de uma área offline, vai aparecer vários mapas ali offline para me fazer o download dele. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar o de uso online mesmo. Então, vai ser aquela segunda opção ali. Mas a gente poderia também utilizar o uso offline. Daí ele aparece essa mensagem, né, que é da GeoFence, que ele vai fazer o alerta de localização, que aí basta ativar ali esse botão para ativar a localização. E aí ele já abre ali o meu mapa, né, então eu consigo ter ali o meu ponto, onde tem a precisão também do GPS ali na aba superior, e na aba inferior já tem as informações ali do formulário, para mim tirar foto, adicionar anexos e fazer o preenchimento. E aí ele também vai dar um alerta ali de que eu estou ingressando na área ali da UNB. E aí eu posso fazer o preenchimento, né, tirar uma foto ali do meu ambiente de trabalho, daí salvar essa foto e realizar o preenchimento, né, então adicionar, o nome de quem está fazendo a coleta, aí ele tinha colocado ali como nome completo, colocar o nome da empresa. Daí ele também aparece essa opção, né, a gente pode ter uma lista suspensa, e isso traz mais qualidade, né, como eu tinha comentado lá no início, a lista suspensa ela vai dar mais qualidade para que as respostas sejam padronizadas, então eu posso colocar ali se o meu trabalho é remoto, híbrido, presencial. Então, se a gente tivesse ali para a pessoa escrever, cada um iria escrever, né, da sua maneira.
daí isso traz, assim, uma maior padronização à resposta também. Daí eu escolho uma opção. E aí aqui, vai ser um ponto importante também do uso do ArcGIS. Tem aquela condição que foi feita na configuração do Field Maps, né, se eu responder que eu preciso, fazer coletas em campo, aí se eu responder sim, ele vai aparecer novas perguntas, se eu responder não, não vai aparecer. Então a gente consegue visualizar aqui, se eu colocar, por exemplo, sim, aí ele vai aparecer ali aquela pergunta ali embaixo, né, de se eu já utilizo o Field Maps, coloco sim ou não, e posso colocar também novos aplicativos que eu quero conhecer. E ali embaixo, nas coordenadas, né, fica a configurada já, então eu não posso alterar essa coordenada, aí dá também mais qualidade ao dado, já que eu não posso tirar, né, a localização, colocar uma outra localização, ali ele já mostra de fato aonde que eu estou realizando a coleta, e isso dá maior segurança também ao usuário. Bom, finalizado o registro ali do Field Maps, basta clicar ali no botãozinho para salvar, daí ele vai salvar, e essa parte online, sim, foi finalizada. Daí, agora a gente vai ver a coleta de modo offline, que é assim, a gente não vai fazer o preenchimento, porque é exatamente igual, né, fazer o preenchimento, mas só tem um passo anterior para o uso offline, que é, de fato, baixar o mapa que eu vou usar. Então, de novo, ali, o usuário, enquanto tiver acesso à internet, acessa o formulário, pode ser por link, QR Code, daí ele abre ali novamente, né, o formulário, e aí vai aparecer de novo as mesmas opções para baixar ou para acesso offline. Então, o mapa ele tem que ser baixado ainda quando eu estou com acesso à internet, e aí depois que eu baixar ele, eu já posso desconectar da internet e ir para campo. Então, a gente vai fazer aqui o download dele, é bem simples, aí você pode colocar várias áreas também para serem baixadas. E daí, fazendo o download, ele abre ali a minha área que eu coloquei para fazer a coleta, que era da UNB. Aí no botão aqui azul, eu tenho acesso de novo àquele preenchimento de formulário, e aí quando eu finalizar, esse preenchimento, basta eu voltar para o escritório e clicar aqui nesse botão que ele vai fazer a sincronização, com os dados, que aí ele vai jogar na nuvem. E aí agora de ferramentas adicionais, né. Aqui uma novidade também do Field Maps, né, agora a gente consegue ter acesso, pelo Field Maps a todos os mapas da minha organização, desde que eles tenham sido compartilhados comigo. Então aqui eu tenho todos os mapas do meu projeto que eu posso acessar ali em campo. Daí a gente vai ver esse mapa, por exemplo, para ver novas aplicações. Por exemplo, se eu tiver novas simbologias ao mapa, eu posso ir ali na legenda e ver quais que são essas simbologias ali diferentes para mim me orientar melhor em campo. Então, por exemplo, abrindo a legenda, tenho ali símbolo do dia 1, dia 2, dia 3, assim por diante. Nos marcadores tem aquela opção de fazer desenhos para destacar áreas. Eu posso alterar a cor, posso também alterar o preenchimento, melhorar ali o formato, colocar um círculo. E também posso adicionar anotações. Então, se eu quero, colocar alguma observação em campo, eu posso utilizar a anotação, se ocorreu algum problema também, se eu não tiver, conseguido fazer alguma coisa tiver dado errado em campo, eu posso deixar isso como registro para que as pessoas saibam o que aconteceu. E eu posso também, adicionar um rótulo ali, caso eu queira fazer, algum tipo de rotulação aos pontos que eu estou coletando. Daí a gente coloca esses, rótulos como teste e basta salvar. Aí se eu Blenda, fizer pode falar. desculpe interrompê-la, o pessoal comentou alguns usuários que a imagem ficou congelada. Por favor, você poderia interromper o seu compartilhamento e recompartilhar, por favor? Posso sim. Parar aqui. Pessoal, a gente vai tentar corrigir aqui para vocês. Só um momentinho, por gentileza, para atender também essas necessidades do pessoal. Só um momentinho. Para mim estava ok, por isso que eu não percebi, pessoal. Então, por favor, fique à vontade para mencionar se não estiverem Deixa eu conseguindo visualizar. compartilhar aqui de novo. Daí parou agora ou tem um tempinho que eu posso Eu estou voltar vendo também? você, Blenda. Para mim estava funcionando. Se você puder só recompartilhar para a gente testar? Tá.
Deixa eu A Vivian ver. pediu se você puder só retomar um pedacinho antes, que ela não conseguiu te ouvir. Aí o Alexandre ainda comentou que talvez por uns cerca de 4 minutos. Se você poderia só retomar um pouquinho, porque eu acho que a gravação do nosso lab como um todo, ela funcionou, o pessoal conseguirá rever depois sem dificuldades, mas se você puder só Aham. retomar a ideia que você estava tratando, Blenda, por favor. Tá, então eu vou voltar aqui nessa parte das ferramentas, tá? Agora, pessoal, vocês estão conseguindo ver o que a Blenda está compartilhando? Vocês estão ouvindo bem? Tô mexendo aqui o mouse. Alguns retornos a gente teve que foram positivos aqui, que voltou a funcionar. Ah, então tá bom. Obrigada, pessoal. Ó, eu vi uma mensagem aqui que Para falou que quem foi. estiver com a Blenda, teve alguns retornos aqui, eu vi que para algumas pessoas ainda parece congelado. Eu vou pedir uma gentileza, se vocês puderem, como alguns deram retorno positivo e outros que ainda não conseguiram acessar, vocês poderiam, por favor, sair e acessar novamente. Eu até vou colocar de volta aqui no chat o link de participação. Antes de vocês saírem e acessarem novamente, eu vou colocar o link de volta aqui para vocês. Aí, se vocês puderem pegar aqui do chat, ó, esse é o link de participação para vocês acessarem de novo. Só para garantir que depois vocês conseguem também retornar aqui com a gente. De todo caso, como está sendo gravado, né, no Teams, vocês podem depois pegar a parte que não deu para ouvir muito bem, se não deu para retomar, tá, pessoal? Então não se preocupem. Depois no replay vocês conseguem pegar a explicação da Blenda como um todo. Você pode dar continuidade, por favor, Blenda? Posso, eu só vou. Eu vi uma mensagem que parou aqui na parte de coleta offline, aí eu vou voltar, como é coisa rápida. Aí Tá só para bom, explicar um pouquinho rapidinho. Tá, combinado. então, Muito obrigada. a coleta online, assim, é o mesmo procedimento que antes de fazer ali o preenchimento do formulário, mas aí tem aquele passo anterior, que é baixar o mapa do Field Maps, né? Então, ali, enquanto tiver com internet, eu posso acessar esse projeto no Field Maps, aí, de novo, com a exemplificação do QR Code. Daí vai aparecer o link, e aí tem essas duas opções, né? De uso online, do mapa online e do mapa offline. Aí é só clicar nesse botãozinho aqui para fazer o download. E se eu tiver mais de uma área para uso offline, vai aparecer também vários outros mapas aqui embaixo que eu posso fazer esse download. Daí a gente faz o download novamente. E aí ele já abre a área carregada de novo, aquela área que eu coloquei, que eu configurei para fazer a coleta offline. E aí no botão azul é que você vai fazer o preenchimento daquele formulário, igual a gente fez anteriormente. E aqui na aba superior desse botão é que você vai utilizar ali quando você voltar para o escritório, é para fazer a sincronização dos dados, que aí esses dados vão ir para a nuvem. Então basta clicar nesse botão quando você fizer ali toda a sua coleta em campo, que aí você vai ter acesso aos dados. Daí, falando agora um pouquinho das ferramentas adicionais, tem essa atualização que eu tinha comentado, né, do Field Maps, que você consegue ter acesso a todos os projetos da sua organização, então todos os mapas que foram compartilhados com você, você consegue ter esse acesso, consegue baixar áreas de outros projetos, né, se você tiver acesso a esses mapas. Então, tudo isso agora está disponível ali no aplicativo do Field Maps. Aí a gente vai escolher um para exemplificar, que é esse primeiro mapa, e daí aqui eu vou ter novas opções. Então, por exemplo, eu consigo verificar a legenda, se tiver mais de uma simbologia. Daí a gente vai ver aqui a simbologia lá na aba dos 3 pontinhos, a legenda. E aí ele vai me aparecer quais são o tipo de ponto ali que aparece, se é, por exemplo, do dia 1, do dia 2, do dia 3, aparece essa legenda ali para mim verificar qual ponto que eu tenho que escolher. Na aba de marcação, eu posso fazer desenhos em cima do meu mapa, posso adicionar cores a esse desenho, preenchimento e também melhorar o círculo. E aí eu posso também adicionar anotações, então isso é muito útil para quem quer fazer mais observações em campo, se tiver tido algum problema, anotar o problema. Adicionar rótulos também, se eu quiser roteirizar, né, os meus pontos. E aí, se eu fizer ali um desenho, basta escolher ali na lixeira, clicar no desenho para apagar. Bom, daí, agora a gente vai ver a ferramenta de medição,
que é muito útil ali em campo, né, então eu posso medir ali área, comprimento, para saber quanto tempo, a distância, né, que falta para me chegar em determinada área, então eu consigo fazer essas medições ali enquanto estou fazendo a coleta, né, então é uma ferramenta bem útil quando a gente está trabalhando em campo. Daí ele mostra ali embaixo que deu 2 quilômetros. E aí, finalizado, né, eu posso sincronizar esses dados, daí ele vai carregar e pronto, né, e aí os dados já estão ali no ArcGIS Online. Então, assim, é bem simples fazer a coleta no Field Maps, fazer o preenchimento, você pode fazer de modo online, de modo offline, tem essas outras ferramentas ali que ajuda a trazer mais dados à sua coleta. Então, assim, são várias as aplicações. Daí deu tudo certo essa parte? Olha, Brenda, o pessoal comentou aqui, eu vi um retorno que estava funcionando ok. Ah, tá. Deu para vocês pegarem. A Camila comentou que sim também. Eu vi que um dos nossos colaboradores da Sabesp comentou que estava conseguindo ouvir também. Então, acho Legal. que agora tá dando certinho, Blenda. Podemos continuar. Legal. Bom, então depois de ter feito a coleta, né, dos dados, a gente pode, eh, dar um novo modo de visualização a esses dados, seja num novo mapa, que eu vou ali modificar ele, ou num painel que eu consigo, filtrar quais dados que eu quero mostrar, eu consigo ver esses dados em gráficos, então, facilita mais a análise ali do dado quando chega do escritório. E lembrando também que enquanto eu estiver fazendo a coleta em campo, sincronizando isso com o meu ambiente online, esses dados também são atualizados no painel. Então eu vou mostrar Blenda, aqui. antes de você passar para o nosso dashboard, eu queria só fazer um reforço, como algumas Uhum. pessoas precisaram sair um pouquinho, né? Congelou um pouco a imagem. Aqui a nossa ideia foi, então, o que nós apresentamos até o momento, né? Como que a gente prepara esse formulário para ser utilizado em campo? Como seria essa visão que a Brenda mostrou agora, né, do nosso respondente? Como que essa pessoa, esse agente de campo, pode trabalhar com isso? E a gente gostaria de deixar aqui para vocês um ganchinho, né, do como seria o retorno desse dado. Então, a gente pegou o mesmo formulário que eu sugeri a criação ali através da aplicação do Field Maps na web, a Blenda simulou aqui uma resposta e a gente vai mostrar para vocês agora quando isso está concluído, digamos assim, né, que o pessoal começa a interagir, como que eu posso ler essas informações? Então aí agora a Blenda vai mostrar para vocês como ficou o nosso painel. Fica à vontade, Blenda. Bom, então tá todo mundo conseguindo ver o painel? Olha, eu estou visualizando, acredito que o pessoal também esteja. O pessoal deu um Beleza. joinha aqui pra gente, então bora lá, vamos seguir. Bom, então a gente construiu esse painel para ver melhor os dados que estavam sendo coletados, aí a gente pediu para algumas pessoas irem respondendo, e aqui a gente consegue ter, assim, um painel bem interativo com gráficos, com tabelas que a gente consegue visualizar quem foi que preencheu, consegue visualizar melhor o detalhe de cada informação. Então, assim, são várias, né, as informações que a gente consegue verificar de uma melhor maneira, no nosso painel, né. Então, esse painel também ele é interativo, então se eu clico aqui numa opção, ele dá um zoom na área, se eu clico ali no gráfico, ele também dá esse zoom. Então é uma maneira, assim, bem mais fácil, assim, de você, visualizar como que tá, esses dados que estão sendo coletados em campo. Então, levando ali para o dado de, por exemplo, fiscalização de obra, eu consigo ver ali quantas, em gráficos, quantas fiscalizações foram feitas, de quais áreas, tudo isso atrelado ao meu mapa e tudo isso, né, atualizado também em tempo real, já que o mesmo mapa que está sendo utilizado lá no Field Maps é esse mesmo mapa que a gente embutiu no painel. Então, é uma maneira ali fácil da gente fazer essas validações de dados e, assim, visualmente eu consigo ver melhor, né, como que estão sendo tratados os dados. Daí a gente tem algumas pessoas aqui que responderam como que é a estação de trabalho deles, que daí a gente consegue visualizar melhor, né. Daí eu vou voltar aqui para a apresentação. Enquanto você organiza o slide, Blenda, então essa foi a nossa finalização, né, como seria a leitura do retorno aqui desse dado.
Mas eu e a Brenda preparamos aqui ainda algumas coisas para vocês. Vocês conseguiram? Quem tiver conseguido, por favor, se puder dar um sinal para mim aqui no chat ou reagindo. Vocês conseguiram baixar o Field Maps? Alguém já tem ele no celular aí? O pessoal já utiliza? Ah, então tá jóia. Então, antes da gente passar para a parte dos bônus, em relação ao que foi apresentado, a gente gostaria de fazer um momento aqui de microfone aberto. Quem tiver interesse em conversar com a gente, em falar o que achou da nossa apresentação, dos tópicos que nós trouxemos, se ficou alguma dúvida, ou ainda que a gente gosta muito quando vocês fazem, que é compartilhar a sua experiência. Eu vi aqui até que o Matheus, né, Matheus, acho que foi você mesmo que colocou, né, que recomenda o site do SES do cliente. Nós agradecemos muito que vocês tenham utilizado, que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos e do apoio que a gente oferece. Então, esse momento de compartilhamento das experiências para nós é extremamente rico e acredito que para os outros usuários também, né? Um momento aqui de benchmarking com os nossos usuários. Então, por favor, quem gostaria ali de falar conosco, de colocar aqui a sua palavra, é só levantar a mão que eu e a Blenda vamos começar aqui a liberar os microfones. Eu vi que o Lucas já levantou a mão. Eu vou liberar aqui, Lucas. Acho que liberou, Lucas. Você consegue Oi, falar conosco? agora liberou. Bom dia, tudo bem? Ah, bom dia, Bom Lucas. Tudo dia. jóia? E contigo? Beleza, tudo certinho. Eu tenho uma dúvida, eu acho que vocês não chegaram a abranger esse assunto, mas é uma coisa que a gente está estudando aqui na empresa. Hum, Então, a gente está em teste ainda, tá? A gente quer usar o tracking para poder ver qual foi a rota que, alguns funcionários fariam dentro do trabalho de campo, esse tipo de coisa, para a gente conseguir armazenar qual foi a rota que eles fizeram. E a gente viu que pode ser via Field Maps e a gente fez um teste e deu certo. A minha dúvida é que eu só consegui fazer esse teste com o usuário Mobile Worker. E eu não consegui, eu acho que com o meu usuário, que é administrador, e nem com os creators. É isso mesmo? É só com o Mobile Worker que a gente consegue fazer esse levantamento dessas informações? Obrigado, ah, viu? imagine, Lucas, acho que seria muito legal a gente poder abrir contigo a sua tela, ver como funcionou, mas pelo que eu pude entender com a sua explicação, seria aquela função mesmo de tracker. Então, dependendo, eu não sei qual é a sua empresa ou a contratação que vocês têm, mas algumas funções que vêm lá do tracker, ela depende de uma licença add-on. Se o seu usuário de administração, né, o seu usuário administrador, não estiver configurado com acesso a esta licença, pode ser que isso tenha causado este impacto. Então, só o seu mobile worker que tem o acesso do tracking através do tracker, né, do add-on, conseguiu passar essa informação do dado. Mas vamos conversar em particular, por favor, Lucas, que daí eu consigo verificar se é isso mesmo, se teve ali alguma questão, algum erro, alguma questão de configuração que a gente possa atuar para corrigir. Você conseguiria mandar uma mensagem para nós, ou no nosso e-mail, ou no WhatsApp, para a gente conversar em particular? Não, com certeza, pode deixar. Então Agradeço, tá viu? joia. Imagine, Lucas, vamos trabalhar para a gente conseguir corrigir essa situação. Então tá joia. Muito Obrigado. obrigada. A Agmir estava com a mãozinha levantada. Ag, você desistiu? Quer falar com a gente? Senão, vou passar aqui para o Renato. Renato, o microfone está habilitado? Consegue falar com a gente? Renato, nós liberamos o microfone. Consegue falar conosco? O Renato não está conseguindo habilitar. Eu vou desabilitar de novo e habilitar novamente. Permitir microfone. Olha, para mim, Renato, aparece que está habilitado para o senhor. Enquanto a gente organiza aqui o microfone com o Renato, eu vou abrir aqui o do seu Fortunato. Fortunato, você consegue conversar conosco? Oi, bom dia, Raíssa. Consegue me ouvir? Consigo sim. Só respondendo ao Renato. Renato, se você quiser talvez tentar sair e entrar de novo para ver se funciona, a gente gostaria muito de te ouvir. Se não for possível que o senhor saia e entre de novo, até para a gente não perder aqui talvez o nosso timing, fique à vontade para colocar aqui. E principalmente, eu vi que o senhor mandou várias perguntas, tem muita coisa para a gente conversar. Então, se puder deixar o seu contato para nós, para que a gente te procure, seria muito legal, tá bom? Fortunato, fique à vontade. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim. Eu queria saber sobre aquela situação lá de colocar alerta, por exemplo, onde vocês dão um exemplo colocando o limite da UNB, por exemplo.
Eu Uhum. gostaria de saber, tipo, ao invés de emitir um alerta, eu consigo também, por exemplo, se ele estiver fora daquela área, eu não permito que ele faça a coleta, tipo assim, fazer algo tipo, em vez de verificar que ele está se aproximando, mas eu verifico já aí no field map se ele está dentro da área ou não. Se não estiver dentro da área, eu não permito que ela faça a coleta. Uhum. Nós temos alguns clientes que utilizam dessa forma as aplicações de campo de modo geral, mas elas normalmente necessitam de algumas customizações. Então, é possível que a gente utilize esse tipo de critério na plataforma ArcGIS, mas para a gente conseguir operacionalizar isso com o senhor, seu Fortunato, eu vou convidar o senhor para a gente conversar também em particular. Isso existe, é possível, tem clientes que já utilizam assim, então, fora de uma determinada geofence, né, tirando aquele polígono onde é de interesse, se for fora, não é possível coletar, isso já existe, mas para que a gente consiga transpor isso para o seu modo de uso, eu vou convidar o senhor para a gente conversar em particular, porque às vezes depende da sua contratação, da estrutura da sua própria empresa, como você quer que essa coleta ocorra. Às vezes eu sei que fica um pouco subjetivo quando a gente comenta assim, mas é porque quem já conhece o trabalho do cliente sabe que a gente busca a melhor solução dentro do que vocês precisam, né? Dentro do que vocês já têm ali no seu contrato, como que eu consigo fazer isso ser o mais útil possível? Então, para isso é importante que a gente converse e veja no detalhe o seu processo, a sua necessidade e a sua expectativa, né, dentro desse processo, porque eu imagino que essa seja uma etapa da sua coleta. Então tem muita coisa que a gente precisa conhecer do como vocês trabalham. Fortunato, o senhor poderia deixar o seu contato para a gente procurar o senhor para falar em particular? Tá bom. Deixa sim. Então tá joia. Eu vi que a Guimê comentou que ela levantou a mão por engano, mas fica à vontade, se precisar conversar aqui com a gente também, Guimeire. Agradeço o seu feedback. A Guimeire é uma usuária que eu conheço há bastante tempo. Tivemos a felicidade de fazer vários projetos juntas. Pessoal, mais alguém gostaria de falar conosco? Eu vi que o Renato acabou não conseguindo, né? Deixou o seu contato aqui para a gente conversar em particular. Tem mais alguém que gostaria de Raíssa, falar? deixa eu falar uma coisa. Claro. A minha licença é educacional, sabe que ele é abrangida? Abrange isso? Sim, o licenciamento educacional são vários os pacotes, né, dentro do que é o educacional, mas a gente precisa validar, né, realmente o seu processo. Eu vi que o Fábio levantou a mão. Fábio, você Tá, gostaria de beleza. fazer alguma contribuição? Sim, Raíssa, eu Fica à coloquei vontade. no chat aí duas questões que a gente utiliza também, podem ser utilizadas pelo Field Maps, né? Não sei se todos chegaram a ler, mas, em resumo, uma delas é em relação às geofences, né, que a gente também pode utilizá-las para áreas restritas, e ali a gente pode pensar sempre assim numa área de obra, de movimentação de carga, áreas explosivas. Então a gente tem bastante utilização na parte de geofence. E com a parte, inclusive, que a gente pode fazer o track do usuário, a gente tem na parte de gestão a criação de aplicações em que a gente pode monitorar até a entrada desse usuário dentro dessas áreas restritas, né? A segunda parte que eu coloquei lá também foi a utilização de ativos lineares, e aí eu digo de dutos, rodovias e tudo aquilo que entende-se por linear, né, em conjunto com o Field Maps, que seria a utilização da medida, né, dentro desse ativo linear. Normalmente a gente se refere a esse ativo não pela coordenada geográfica, mas sim pela medida em que ele se encontra, que respectivamente seria um km, né? Então eu tenho lá uma informação que está dentro de um km específico, dentro de uma rodovia, dentro de um duto, e a gente pode utilizar essa informação acoplada nas aplicações do Field Maps. Então eu consigo extrair essa informação desse meu ativo linear e colocá-la dentro de um formulário, dentro de uma outra camada ali no Field Maps. Era essa a contribuição, Raíssa. Legal, Fábio, muito bem. Eu estava só concluindo aqui uma resposta, mas agradeço muito a sua participação também, Fábio. O Fábio é aqui do time da imagem também. Se quiser depois também colocar para nós, Fábio, seus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, a gente sempre estimula o pessoal a conversar com a gente, né? Então, fica à vontade. Pessoal, eu vi que tem várias dúvidas aqui, só por causa do tempo também, para a gente não extrapolar esse momento com vocês. Eu vou pedir para que vocês
deixem o contato, coloquem para nós na pesquisa de satisfação que a gente vai compartilhar. A gente já está encerrando, né, caminhando aqui para a nossa finalização. Infelizmente, nós não vamos conseguir responder todas neste momento, mas nós gostaríamos muito de poder continuar esse contato. Então, a gente vai buscar as perguntas aqui do chat, as respostas para passar para vocês. Se vocês mandaram perguntas que não foram respondidas, por favor, coloca elas também para nós na pesquisa de satisfação. Tem um espaço para isso, pode colocar lá tudo o que vocês precisarem de apoio para tratar ou as dúvidas que tiveram, ideias que gostariam de ter, o apoio do SES do cliente para alavancar na sua organização, coloquem para nós. Eu vi aqui que o Kias colocou que ele gostaria de utilizar as imagens do Google Earth no ArcGIS Pro para trabalhar, né, depois com o Field Maps. É possível que a gente utilize várias imagens de vários provedores, mas eu acredito que com o apoio aqui do SES do cliente, se ele quiser, a gente ajuda também a fazer dessa forma, mas a gente pode sugerir um fluxo mais interessante para o senhor pensando nessas imagens. Então, por favor, o Kies, manda seu contato para a gente poder conversar, ou deixa na pesquisa de satisfação também, tá? Blenda, podemos dar sequência? Vi que as mãozinhas aqui não temos mais nenhuma, então eu queria comentar com vocês dos bônus que nós preparamos, né? Então, aqui a gente colocou para vocês algumas capacitações, um benefício de todos os usuários que têm a manutenção vigente, né? Esse momento aqui de laboratório é para os usuários com manutenção vigente. Então, todos vocês têm o acesso ao ESG Academy. Se algum de vocês não conseguir acessar o portal, estiver sem senha, não se recorda o login, por favor, chama a gente para conversar. Tem o nosso e-mail aqui em vários momentos da apresentação. Nós gostaríamos muito de liberar esse acesso para vocês. Não tem custo e eu reforço que este é um benefício sob demanda. Quando vocês necessitam, basta contatar a imagem e a gente fará essas liberações. Então aproveitem, né? A gente busca muitas formas de honrar o investimento das empresas que confiam aqui na imagem para ter o processo juntas. Então, por favor, se você não tem o acesso no Azure Academy, chama a gente para conversar. Dentro desses materiais, eu coloquei aquele link das expressões que a gente conversou mais cedo no chat, eu vi que um dos usuários, se não me engano, foi o Fábio que perguntou. Está aqui também, guia rápido aqui do Field Maps, tudo que a gente colocou que poderia ser interessante. Para quem está começando, eu percebi que da metade das pessoas ainda não conheciam essas funções, então poderão se beneficiar. Para acessar esse material extra, basta que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação, que a gente já vai colocar aqui para vocês no chat, e também depois mandaremos no e-mail de vocês respondendo a pesquisa de satisfação, porque nós valorizamos muito o feedback de vocês, tratamos com muito carinho e profissionalismo, então não se preocupem, a gente procura atender a todos os feedbacks que vocês colocam para nós, para entregar o que há de mais interessante, melhor e valoroso para vocês, então coloquem lá suas opiniões na pesquisa. Ao final, na confirmação de submissão da pesquisa, tem o link para vocês conseguirem o seu certificado com o nome de vocês, como deve aparecer tudo certinho, e também o link para baixar esse material que eu e a Blenda preparamos para vocês. Faltou alguma coisa, Blenda? Podemos passar para a última parte do nosso bônus, que a gente gostaria de convidá-los a participar? Ah, então tá. Podemos sim. Bom, então um dos bônus também é vocês preencherem esse formulário que a gente fez, né, para mostrar ali no nosso painel. Então, vocês podem apontar a câmera do celular e os dados vão preencher, e aí os dados vão estar no painel, mas aí a gente consegue, por conta do tempo também, como a gente vai disponibilizar, vocês podem deixar para fazer isso depois também, sem problemas. Bom, Pessoal, quem então conseguiu. Volta um pouquinho, por favor, Brenda, só um minutinho, por gentileza. Já estamos acabando aqui, mais 2 minutinhos, pessoal, só para reforçar. Quem conseguiu baixar o Field Maps pode já apontar a câmera e contar para nós. A gente vai utilizar esse formulário tanto para ter a fotinho de vocês, conhecer como é o nosso usuário, a sua estação de trabalho, se quiser compartilhar conosco, e também para verificar o seu interesse pelas aplicações, né? Isso também dá um norte para nós, como que a gente pode trabalhar as próximas interações, de modo geral, produção de conteúdo. Então, quem tiver aí com o Field Maps, a gente convida vocês a colocar aqui, e depois a gente vai colocar esse painel disponível também. Esse link para acessar o painel em primeira mão e o QR Code que a gente está compartilhando também estão aqui na apresentação que vocês obterão. Então, quem quiser preencher depois, pode preencher depois também. Agora sim, Blenda, acho que era isso, né? é isso, gente. Bom, Então tá então bom. vou só colocar o link aqui na pesquisa no chat. Uhum. Bom, então tá carregando. A gente colocou aí no chat o link da pesquisa de satisfação para vocês responderem.
e a gente já chegou no nosso tempo, então só queria agradecer a todo mundo que participou. É sempre bom a gente contar com a participação de todos e aprendendo juntos, né? As dúvidas que ficaram pendentes a gente vai responder depois, vai chamar para conversar. Então, vão deixando aí os contatos de vocês também, quem tem pergunta, ou também deixa na pesquisa de satisfação. Mas só quero agradecer, gente. Obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço também. Fiquem à vontade para ir respondendo a pesquisa. Beleza, se quiser interromper também o compartilhamento, agora a gente vai ficar Ah, tá. aqui só aguardando, né, o pessoal aqui poder sair também. Muito obrigada, pessoal. O time Imagem que colaborou aqui também, muito obrigada. Obrigada aos participantes. Um ótimo dia para vocês.